Nosso convidado de hoje é graduado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Foi também presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, diretor de eventos da Fundação Cultural José Maria de Abreu e, dentre outras funções, diretor de cultura de Pindamonhangaba também. Hoje, ele é atual secretário de Cultura de Pindamonhangaba e também de Turismo. O papo foi muito legal com ele. Alcemir Palma, confere aí. Bruno de Freitas, Prometeus, DJ Alma. Esse é o programa Prosa Podcast. Ele já chama na palma, né? Já chama na palma. Alcemir Palma. Palmas. Alcemir, obrigado por ter vindo aí, por ter cedido um tempo. Claro. E vamos bater um papo sobre cultura da cidade, cultura e turismo. E eu já queria puxar essa pergunta. Parece uma pergunta boba. E eu não sei se funciona assim em outras cidades também. Mas por que cultura e turismo? Parece óbvia a pergunta, mas o porquê? As duas juntas. Primeiro, boa noite, agradecer Boa noite. Opa, boa noite. a disposição, né? Então, não é óbvio porque, vou falar da cultura. A cultura, são poucos municípios que têm uma secretaria específica da cultura. Normalmente ela está sempre num penduricalho, né? Então, Secretaria de Esporte, Eventos e Cultura, Secretaria de Assistência e Cultura, né? E há várias cidades que juntam cultura e turismo, né? Elas são políticas assim, são diferentes, mas elas estão na mesma pasta, né? Eu acho que a ideia que surgiu, porque a secretaria surgiu no final de 2018, começo de 2019, né? E eu sempre repito isso, né? Que a ousadia do prefeito de criar a Secretaria de Cultura e Turismo coincidiu com o anúncio do fim do Ministério da Cultura no final de 2018 e começo de 2019. Certo. Né? Mas a ideia de criar, acho que era juntar um pouco principalmente por conta do patrimônio e da história de Pindamonhangaba. Né? Acho que especificamente no caso de Pinda, acho que foi um pouco essa ideia de ter o patrimônio e o patrimônio cultural como atrativo turístico, né? Pela própria história de Pindamonhangaba. Então, acho que aqui no município, acho que foi essa a ideia, né? Além de, quer dizer, há outras intenções de economia criativa, de ativar, apesar de terem diferenças. Sim, tem tudo a ver, né? Cultura e turismo, ainda mais Pindamonhangaba. Eu não sou daqui, tá? Então, olhando de fora, que é uma cidade super cultural. Super cultural. E tem, por exemplo, moda de viola, essas questões do interior, a gente já sabe como é que é. Mas a cultura hip-hop Pindamonhangaba. Então, às vezes a pessoa nem sabe como é que é, né, Didi? A cultura de rua, a cultura hip-hop, o rock. Como é rico também, né? Essas questões de Pindamonhangaba. Sim, o Vale, por todo, né? O Vale todo ele é bem rico. O Vale todo, Então, você tem uma cultura contemporânea, se é que a gente pode falar assim, né? E uma cultura mais tradicional. Sim. Eu acho que a cultura tradicional é o que mais se destaca e eu acho que as pessoas associam a essa visão, principalmente no Vale do Paraíba, né, no interior. Mas a gente tem... Eu conheci uma dançarina de hip hop, a Samira. Acho que é Samira o nome dela. Samira? Não ela, é estranho, não. Eu não sei se ela tem outro nome, mas eu lembro desse nome. Mas ela é destaque e ela estava ensaiando, porque vai entrar nas Olimpíadas uma modalidade, né, de dança. E ela é daqui de Pinda. Eu acho que ela tá batalhando, literalmente batalhando aí para estar na Olimpíada. Então você tem a dança, a cultura de rua, você tem vários destaques aqui, né? E eu falarei aqui do Celião, né? O DJ Célio. DJ Celião. Salve Celião. Que tem uma história, um salve aí, né? Boa recuperação. Mas ele tem uma história respeitada no Vale, né? Sim. Então ele não é conhecido só em Pinda, né? Ele tem uma história em Pinda, mas é conhecido no Vale. Então você tem essas expressões, né? Grafite, rock, né? De certa maneira até o funk, que acaba, que eu acho que está mais em voga. Mas você tem a cultura tradicional, que eu acho que sempre relembra aí por conta do Mazzaropi, por conta do Eupídio dos Santos, por conta da cultura popular, né? Congada, Folia de Reis, né? Moçambique. Então você tem um vale
com essas características que acabam se destacando, né? Com certeza. Legal. Alcimir, você toca algum instrumento? Você está inserido em algum tipo de arte? Você só administra? Como é que você... Não, eu tenho na minha história, né? Eu fiz... Porque... o pessoal pergunta de onde eu sou, né? Eu falo, eu morava em Santo André, quando era criança. Nasci em São Bernardo, morava em Santo André, me criei em São Paulo e moro em São José. Nossa Senhora. Ó. E lá eu me criei na Zona Leste de São Paulo, né? Então, lá na Zona Leste, eu tinha um cineclube. Eu tinha um cineclube e eu tinha um projetor, porque a gente projetava em qualquer lugar. Era projetor de 16mm. Eu fiquei um bom tempo com esse cineclube. Legal. Né? Então, tem uma certa ligação com arte visual. Fiz teatro, mas teatro livre, por 2 anos, que é agora chama Oficina Cultural Amancio Mazzaropi, ali perto do metrô Bresser. E isso foi um contato. E eu participo de um grupo de Folia de Reis, né? E eu toco caixa na Folia de Reis, só quando tem Folia de Reis. Mas aí eu acompanho, mas não toco outro instrumento ou música, não. Esse grupo Folia de Reis aqui de Pinda? Não, ele é de São José. Chama Folia de Reis São José, ele é da Companhia Bola de Meia. Mas esses tipos de coisas culturais também que acabando, não tá? Folia de Reis, Congada, porque aqui, pelo menos, eu não vejo muito por aqui. Em Pinda, curiosamente, não tem. Eu achei que ia encontrar. Mas tinha muito nos anos 90. Eu achei que ia encontrar mais. Então, folia, aliás, se alguém tiver contato de alguma folia ou de alguma manifestação, dá um alô. Assim, que a ideia é a gente ajudar e tal, né? Mas tem a Folia de Reis do Vista Alegre, que acho que foi a única que eu tive contato, do Pedrinho Sorveteiro, né? O pessoal chama ele de Pedrinho Sorveteiro. E a Congada, tem uma Congada, mas boa parte é de Taubaté. Que a Congada, É do Mestre Paizinho, não é? Não, o Mestre Paizinho é de Taubaté. A Congada de Pinda, eles chamam Congada de São Benedito, né? Mas acho que fica na direção de Moreira César. E agora, a de Taubaté tem bastante, folia. Aí o Mestre Paizinho tem a Moçambique, folia. Sim. Né? E São José tem, já estamos falando de onde eu conheço, né? São José, Caçapava. Mas achei que ia ter mais aqui em Pinda. E não tem tanto assim, não. Tem local que tem catira, tem por aí vai. Pinda tinha bastante violeiro, né? Antigamente tinha bastante, né? Viola, E que falta espaço também. Eu acho que até na iniciativa privada não tem. Porque, por exemplo, às vezes vem alguém de fora, várias da minha família quer ouvir uma moda de viola, não tem. Um espaço que toque moda de viola no interior. Caramba, não aqui tem nenhum barzinho tinha aqui. um espaço, eu cheguei a ver, antes de fazer a reforma ali Da feira? na feira, né? Tinha um cardozão que todo domingo de manhã ele tinha, né? Sim. Aí eles fizeram, acho que há 1 ou 2 anos atrás, eles estão fazendo uma reforma lá naquele espaço que era o palco e tal, né? Parece que talvez tenha um novo espaço para ele, mas que eu saiba Seria legal. era o espaço que tinha moda de viola, né? Especificamente moda de viola lá. Eu queria perguntar para você, Alcimir, como é E que tem é? desculpa Não, te pode interromper. falar. E eu estou sabendo agora, não é viola, mas, aliás, se vocês souberem de alguém, o Colmeia está oferecendo curso de acordeon, sanfona de Nossa, que graça, legal. Legal, ó. lá no Colmeia. Que legal. Eu acho que o Senar é Serviço Nacional de, acho que, eu não sei exatamente a sigla, Atividade Rural, então ele é por conta do Senar. Bacana, hein? Eu não sei agora os detalhes, depois eu posso tentar ver, mas é curso de sanfona mesmo. Não é viola, mas é sanfona que tem a ver Que tem um tudo pouco. a ver, né? Senar. Foi apropriado pelos brasileiros. lá no o Colmeia. acordeon. Sanfona é francesa, né? Ó. Acho que é francês. Sanfona e acordeon é francês. Eu escrevi um livro também sobre um calangueiro, eu esqueci de falar, que era lá de São José dos Campos, né? E o calango é tocado com sanfona 8 baixo, que é um tipo de sanfona, pandeiro, e é feito um tipo de desafio. Você tem uma maneira de cantar sozinha rimada, mas normalmente é um desafio. Calangueiro? Calangueiro. Calango. De né? calango. Aí quem canta calango é calangueiro. É como se fosse uma É rima. embolada? Embolada. Lembra uma embolada. Eles vão cantar, eles falam assim, vamos fazer na linha do ão, mas é a rima. Olha que Termina legal. com ão, na linha do A, na linha do
Eles falam na linha do... eles usam o final como rima, né? Olha que legal. Aí você tem quatro frases, né? A primeira rima com a terceira, a segunda com a quarta, ou 6. E se é daqui, é da raiz deles é daqui do Vale mesmo, da região ou não? É do Vale, São Luís tem, por exemplo, São Luís do Paraitinga tem calangueira. É difícil achar calangueira, mas tem calango, São José do Barreiro, mas a origem é de Minas. Todos falam a origem é de Minas, né? Em Minas tem bastante. No Rio de Janeiro, no sul aqui do Rio de Janeiro, tem bastante calango. Calango. Nunca ouvi falar. Nunca falou em calango? Não. Só vejo os calanguinhos do bosque. Você botar no YouTube, você vê, tem calango, você vê. Porque eu escrevi um livro sobre ele e gravei um disco dele cantando, né? Porque ele canta e declama, ele faz o desafio, né? Eu acho que tem no YouTube você botar, ele faleceu já, né? Mestre Ernesto Vilela. Mestre Ernesto Vilela. Cultura brasileira é muito rica, né? Às vezes Se passa tiver batido curiosidade, alguma põe coisa. no YouTube, aparece. Com certeza. Ele cantando, ele declamando, ele declama também. Que legal. Como é que é o nome do seu livro? Mestre Calangueiro Ernesto Vilela. Ah, sim. Que eu falo dele, mas aí fala do calango também. Oh, que legal. E eu transcrevi todas as... porque ele era uma figura, ele tinha 2 metros, quase 2 metros. Então imagina ele cantando e declamando em área rural. Chama atenção, né? Chama a atenção da mulher. Tudo bem, ele tinha... Mas lá na década de 30, 40, eu falei, esse cara devia Nossa ser Senhora. namorador. Devia. E é curioso porque os calangos, mas isso é comum do pessoal, né? Então ele ganhou um desafio com o advogado, ele ganhou um desafio. Então ele vai contando tudo, ele ganhava no desafio. Não perde nunca. Não perde nunca. É igual pescador, né? Calangueiro. E ele falava rimando, era uma coisa engraçada. A primeira vez que eu fui falar, eu falava, vou escrever um livro sobre você, né? Eu queria tua autorização e tal. E daí ele começou já a falar, mas ele falava rimando. E ele não tocava nenhum instrumento, né? Mas ele cantava. E ele não lia, ele era memória. Na mente. Tudo na memória. Caramba. Que genial. Cultura genial mesmo. Depois, uma hora que você tiver curiosidade, põe na... Não, com certeza. Já deve estar passando ainda. O editor, Coloca aí, né? editor. O pessoal joga tudo nas costas do editor. Coloca aqui, editor. em Tá. cima da minha O mão. livro, você quer o livro? O que você Põe o livro, depois o link do... Você pediu pra cortar a carta, ficou horrível a carta. Ficou feio? Aparece a carta aqui na minha mão, todo mundo, cada um tava num posicionamento, aparece no Mas outro. é por isso que é bom. É por isso que é engraçado. É curioso que às vezes eu ponho meu nome no Google para ver o que aparece. E o livro aparece no estante virtual, que é sebo, né? Eu falei, puta, estão vendendo meu livro. E onde está entrando dinheiro, né? Não, eu nem fiz, isso? porque eu nem fiz para vender, para ganhar dinheiro, né? Mas já Ah, tem. legal. É, mas Acho que alguém, o pessoal alguém ganha tá e ganhando. doa, sei lá. Ah, que legal. Então tem em plataforma digital esse livro para encontrar. Eu acho que o livro não, ele tem no estante virtual, mas o som que eu tô falando, ele Ah, tá. tá, Tá no ele tá YouTube. gravado, aí ele cantando. O livro não. Legal. Com certeza a gente vai divulgar depois. Com certeza. O que eu ia perguntar para você é o seguinte: quando a gente organiza uma festa, um evento cultural e tal, sempre tem pessoas que, poxa, você poderia fazer isso, ou seja, acrescentar algo. Eu imagino que isso deve ser muito maior para um secretário. Como é que você administra isso? É muito fácil falar, pô, falta viola, falta violão, espaço, não sei o que lá, mas no final das contas, como é que você administra isso? Como é que você faz para... Isso é produção cultural. Não sei se é isso exatamente que você está perguntando, mas você pensar um evento ou pensar Ah, não, eu digo assim, para um evento, mas como secretário, você vai pensar em... De um modo geral? De um modo geral, né? De um modo geral no evento ou de um modo geral nas várias demandas? Nas várias demandas. Ah, sim. Isso é Complexo. É que eu não sei exatamente o que você está perguntando, mas na área da cultura, é assim, você pensa o antes, durante e o depois, né? Então, sei lá, que exemplo eu vou dar? Assim, eu acabo não cuidando de algumas situações diretamente, mas eu sei que em julho é aniversário da cidade. Então você tem que pensar antes como que você vai ter toda a estrutura de palco. O palco já é aquele palco do Parque da Cidade, mas estrutura de som, quem que você vai contratar, aí tem o processo de contratação, aí durante quando estiver acontecendo o evento em si,
né? Quem está lá, quem está ajudando, como é que é a questão de segurança, como é que é a questão da alimentação, como é que é a questão da chegada das pessoas, etc. E o pós, né? Porque daí termina, como é que você desarma toda a estrutura, como é que é feito o pagamento daqueles serviços que foram feitos para realizar o evento. Então, de maneira geral, aí ao mesmo tempo que no pós, aí você está terminando o pós, mas você já está indo para o próximo. Você está indo para o próximo. Então, seja evento pequeno ou seja evento grande, ou seja situações que envolvam projetos, ou festival, ou mostra, você ao mesmo tempo você está terminando, é tudo ao mesmo tempo, você está terminando, mas você já está pensando no próximo. Então, sei lá, deixa eu pegar algum exemplo agora. A gente está começando a discutir as oficinas culturais nos espaços da secretaria, né? Então é um quebra-cabeça que você tem que ver que dias a pessoa vai dar oficina, que local que ela vai dar oficina, como divulgar a oficina, como fazer o empenho para contratar essa pessoa. E depois, claro, quando ela der oficina, quer dizer, ela tem alunos suficientes, o local está sendo adequado. E depois que ela dá oficina, ela fez o registro da oficina para poder fazer o pagamento propriamente dito da oficina. Sei lá, estou dando exemplo. Então, ao mesmo tempo que a gente está cuidando da oficina agora, deixa eu pensar uma outra coisa que a gente está fazendo em paralelo. Então, está sendo executada, que tem que explicar o que é, mas está sendo executada a Lei Paulo Gustavo, que era uma lei federal. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu estou acompanhando o início de um processo, eu estou no meio de outro processo, ou seja, são pessoas que foram selecionadas no edital e estão desenvolvendo, estão começando a desenvolver projetos e tem algumas dúvidas. E algumas, inclusive, estão finalizando, que foram projetos do Fundo Municipal de Cultura de 2023 e algumas estão, vamos dizer assim, finalizando a execução do seu projeto. Então, ao mesmo tempo, algo que vai começar, algo que está em andamento e algo que, entre aspas, tem finalização, né? Caramba, é um processo... Ou algo ainda que vai uma coisa que está acontecendo em todo o país é a Política Nacional de Blanc, que é mais ou menos parecido com a Paulo Gustavo. Então, eu tenho que já pensar no processo de como executar até ter o edital para as pessoas poderem acessar o recurso, né? Que é uma parte mais chata, mas que é necessário. Então, ao mesmo tempo, tem coisa que está finalizando, tem coisa que está acontecendo, né? Isso na área da cultura. Por exemplo, hoje de manhã eu estava no anúncio quer dizer, já tinha sido aprovado, mas foi de forma pública, uma parte pequena do restauro da Igreja de São José, né? Que tem a ver com patrimônio cultural, né? Que é uma área... Porque não é só área artísticas, né? Então você tem uma parte de patrimônio. Então, como ajudar que haja captação de recursos pela Lei Rouanet para que possa ter a execução, aí não é pela prefeitura, mas é da empresa que vai fazer o restauro em si da Igreja de São José. Então, sei lá, dei 4 exemplos de coisas que hoje eu estava administrando, né? Então, eu antes de chegar aqui, que eu estava na secretaria, eu estava fazendo um relato de uma reunião que eu fui ontem, no Museu de Imagem do Som. A gente tem um convênio com o MIS, o Museu de Imagem do Som, que ele proporciona aos municípios um convênio que chama Ponto MIS. Então, ele cede filmes, então ele tem uma listagem de filmes, e esses filmes, aqui no caso de Pina, acontecem nas bibliotecas e no Estação Cidadania, né? Então, a gente divulga o filme, às vezes filme infantil, filme adulto. E a ideia, o que também é muito difícil, é a formação de público, porque tem uma série de filmes que não são os filmes comercialmente stream, né? Que estão no streaming ou que estão no cinema, né? Então, é como garantir público. Só que aí você tem que ir lá, é um processo de convênio. Puta, ontem tinha 125 cidades. Aí eles estavam explicando, que a gente já está desde 2018 nesse programa, mas para quem estava entrando, eles estão estudando o processo de catálogos de filmes, como que é feito, como que divulga o post, como que depois faz o relatório, etc, etc. Mas aí eu estava fazendo uma matéria para sair no jornal, falando, como é que foi o encontro de ontem, né? Na terça-feira eu estava escrevendo, porque eu prefiro escrever o texto do que encaminhar para a comunicação. Eu tive do dia 4 ao dia 8 na Conferência Nacional de Cultura em Brasília. Né, a gente fez a conferência municipal, né, com o tema Democracia e Cultura. Aí saíram delegados
né, de Pinda, mas de todos os municípios, para a Conferência Estadual, e na Conferência Estadual foram eleitos delegados para a Conferência Nacional. A Conferência Estadual elegeu 60 delegados, eu era um deles, né? E 11 eram do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba tinha gente, Taubaté, São Sebastião, Cruzeiro, São José dos Campos e Piquete. Você faz parte, então, da delegação agora federal? Então, foram tirados os delegados para fazer parte desse encontro que aconteceu. Aí a gente sim, participou, mas- porque desde Nacional, 2013 não tem conferência, né? São 10 anos. sem conferência. E aí discute, porque daí foram tirados, tinham lá uma divisão por eixo, mas foram elencados 30 propostas para o Ministério da Cultura, se receber de referência para as ações do Ministério da Cultura. E vai ter um momento, eu acho que ainda esse ano que vem, para discutir o Plano Nacional de Cultura. Né, e como é que esse plano chega mais perto dos municípios Sim. e das pessoas. Né? Legal. Bacana. Bacana demais, né? Não, mas assim, eu estou falando isso porque ao mesmo tempo que você... Sim, você respondeu, porque a sua agenda já demonstra o tanto de já fazer. Não, isso na área da cultura, não vou falar do turismo, porque eu acho que não é o... Tem pergunta? Alcemir, puxando desse gancho das funções da secretaria, do secretário, pergunta de leigo, tá? Como surgem as ideias? Por exemplo, a gente tem um festival da juventude. Uhum. Para quem não sabe, o pessoal aí de casa, é um festival de música, né? De composição e de música cover Interpretação. também, né? Interpretação. Quem dá essa ideia? Como assim? Como surgiu isso? Como é que surgiu Por essa... exemplo, Tá. esse é um exemplo, mas Tá. quem dá as ideias, de onde surgem as ideias, os projetos? Eu estou aqui eu vim para cá em 2017 como diretor de cultura e como eu falei final de 2018, começo de 2019, eu fui convidado a ser secretário na secretaria. A maioria desses festivais são leis. Então alguém propôs a lei na Câmara e criou, por exemplo, o Festival da Juventude é lei, o Festival de Marchinha é lei, o Festival Sertanejo é lei. Agora o Fest ali é uma lei que está dentro do calendário. Entendi. Né? Então por conta disso. Estadual, É claro que há né? outros Municipal, eventos que né? não são necessariamente lei, mas que acabam acontecendo. Mas esses, obrigatoriamente, a gente acaba realizando por conta dessa lei. Ah, Eu sei que há outros eventos que eu fui descobrir depois, tinha outros eventos que eu não sabia também, de todas as leis, que a gente acaba não realizando, mas não tem. Mas especificamente Então esse... surge do legislativo, essas questões. Pode ser uma proposta do executivo também. Eu não sei agora de onde surgiu, mas eu sei, normalmente surge do Da legislativo. secretaria pode surgir alguma coisa também? Pode. Assim, em termos de evento cultural, assim, sim. Mas sendo lei, então, ela vai perpetuar. Vai. Quando tem é que ninguém vai dar atenção, mas quando a gente divulga o regulamento, né, a gente chama de edital, a gente cita a lei. Ah, sim. Então, por exemplo, é que ninguém vai prestar atenção. Um cabeçário, né? De fato, Tem um não cabeçalho lá, prestei tem lá uma lei municipal, tal, é mais simples. Estou falando porque eu sei que ele verdade. participou do Festival da Juventude. Mas lá no cabeçalho tem a gente cita a lei. Ah, é verdade. Aí o que a gente acaba fazendo, quer dizer, pegando, aí na hora de fazer o regulamento, você acaba, aí sim, como é que você define? Né? Então eu lembro o Festival de Marchinha, ele era aberto para o Brasil inteiro, né? Podia vir de qualquer local. Mas a gente deu uma restringida no Vale. Porque normalmente quando vinha alguém de fora, por exemplo, o cara desistia na hora, aí você tinha que, até porque é longe, e normalmente não vem. Então a gente acaba restringindo mais a região em volta, por exemplo, né? Sei lá, aí tem detalhes do regulamento que a gente acaba assim adaptando à melhor maneira forma. de executar. Agora há pouco você comentou do Fest. O Fest, ele virou um patrimônio da cidade? Ou... Virou. Eu vou falar do patrimônio, daí eu já falo do Fest. A área de patrimônio é uma área muito legal, mas é uma área que... eu dou um exemplo seguinte. Quando a pessoa viaja, né, e isso acontece muito quando a pessoa vai para a Europa ou vai mesmo para algum país, ela fica encantada com a preservação do patrimônio e da história. Então, você vai para a Inglaterra, vai para a França, vai para a Alemanha, né, ou vai para o Chile, que tem coisa para caramba. Aí a pessoa, não, olha que legal, né? Mas na hora normalmente as pessoas não são muito afeitas a preservar patrimônio ou prédio
ou salvaguardar quando é patrimônio imaterial. Então, há locais que que é patrimônio imaterial, você vai salvaguardar uma congada. Certo. Ou, agora recentemente, o chorinho foi declarado patrimônio imaterial pelo IPHAN. A gente tem 3 órgãos que eles têm o mesmo poder, que é o IPHAN, é nacional. Se vocês entrarem lá no IPHAN, tem registro, acho que vou lembrar de alguns aqui, né? Mas do samba de coco, da cerâmica Marajoara, vou lembrar de alguns, samba da cerâmica Marajoara, que é da Ilha do Marajó, tem, se eu não me engano, acho que o pãozinho de queijo mineiro, então tem lá uma história. Mas tem várias manifestações e vários itens, mas tem o IPHAN, no estado é um órgão, é uma sigla que chama CONDEFA, né? A gente tem prédios tombados pelo CONDEFA, e no caso, no município, é uma sigla grande também, mas é o Conselho Municipal de Patrimônio que ou que faz o tombamento, né, ou que declara. Aí o que existia, e a gente fez uma modificação, existia um decreto dizendo da criação do Conselho de Patrimônio. Então a gente transformou em lei, a lei, se eu não me engano, é 2021, e depois a gente fez uma outra lei, né, e aí eu acho super legal, eu falei, por isso eu já estou feliz, mas é uma coisa que ninguém vê. Mas ela diz qual é o caminho para você declarar ou para você propor que algo seja tombado. No sentido de... Ele chama tombamento porque você registra no livro tombo. Né? É só isso não. Não sabia não, porque era por isso. Então eu quero tombar esse prédio aqui. Então você vai no conselho, protocola e diz, esse prédio é histórico porque aqui morou não sei quem e tal, ou aqui é da arquitetura não sei do que. Então você justifica o porquê que você quer aquele tombamento, o conselho cria uma comissão de estudo e aí eles confirmam ou não, né, a importância daquele bem, e aí por decreto o prédio é tombado. E aí nessa lei, então tem o caminho do tombamento material e tem o caminho do registro do patrimônio imaterial. Né, que não é tombamento o nome. É registro de patrimônio imaterial. Ou seja, tanto um quanto o outro, você está dizendo o seguinte, que a comunidade de Pindamonhangaba reconhece aquele patrimônio e esse patrimônio é importante para a comunidade. Eu posso até falar aqui que eu sei de cabeça os prédios tombados. Então, no CONDEFA, o museu, a Igreja São Benedito, o Palacete Tiradentes, o Palacete 10 de Julho, a Escola Armando Pujol e o complexo da antiga Central do Brasil. Esse é tombado pelo CONDEFA. Pelo município, a Igreja Matriz, a Capela de Santana, a capelinha, não a igreja. 3 prédios da antiga Fazenda Curuputuba, o complexo de Curuputuba, o solar da Tia Rosita, que é onde vende aquele sorvete pato, é um prédio amarelo. Tem esse nome, solar da Tia Rosita. Ele é preservado pelo município. A Figueira de Taipas, o chafariz Cônego Tobias, que fica ali perto também, né? É Cônego Tobias? É. Do Rodrigo Romero? É. Em frente o posto. Acho que é Cônego Tobias. O obelisco que foi feito em 1922, e agora está para sair. Aí saiu o decreto de patrimônio imaterial, o FEST, né, porque o FEST, a importância dele, né, a primeira edição foi em 74, né, e tem 2 que devem sair, eu acho que esse mês ou mês que vem, que é a Tribuna com patrimônio imaterial, e chama Casa Rosa dentro do Nova Gokula, que é uma casa específica que fica lá de uma Estela, se não me engano. É tombada também? Vai ter o decreto que vai tombar esta casa dentro do... E aí tem outros estudos que estão em processo, sei lá, os azulejos do Cuca, né, eu lembro dele. Como patrimônio material, a Euterpe também está num caminho. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Escola do Comércio? Não tem nenhuma proposta. Escola do Comércio não. Mas é um conselho atuante, é um conselho legal, assim, tem essa proposta. E a importância do FEST, que eu achei super legal, né? Pela história do festival, eu acho, assim, dos festivais de artes, eu acho que é o festival mais significativo, assim, pela troca e pelo aprendizado. Artes cênicas em Pinda eu acho muito legal, muito rico, né? A gente tem um exemplo disso
que é a abertura do Senac. Pinda, eu acho que é uma cidade privilegiada por ter o Senac no prédio que ele é, porque a gente acha que todo município é assim. É um prédio diferenciado, o prédio acho que daqui é maior que São José dos Campos, se eu não me engano. Sim. E é bonito o prédio, e ele quando abriu artes cênicas, ele abriu para que as pessoas saíssem, era um curso técnico, saíssem com DRT. Só que eu acho que eles voltaram atrás. Eu fiquei impressionado, porque normalmente você tem curso livre, depois você tem que ir atrás do sindicato para ter o DRT. E aqui não, já logo de cara foi. Né? Mas eu acho que eles acabaram voltando um pouco atrás. Mas bem ou mal, não vou nem... a gente tem a FASC, que agora é a Unifasc, né? Que tem também, oferece educação artística, e eu acho que isso ajuda também na formação. Na área musical, a gente tem a EUTERP, tem 2 polos do Projeto Guri, que eu acho que ajuda na educação. A própria FASC também. A FASC também acaba auxiliando. E aí você tem projetos como o IA3, né, tanto dos salesianos... os salesianos lá do Jataí, do Feital. É Jataí, né? É, também. Então você tem, claro, e aí você tem as igrejas, que eu acho que também é um espaço de aprendizado. Legal. Acho que alguns continuam. A maioria vem da igreja que eu conheço dos Tem músicos. bastante, a igreja ajuda, né? Eu vim de lá, né? É verdade. Sou músico de igreja. Bruno também começou na igreja. Mas você continua também ou não? Não, eu sou... Eu vi ele a primeira vez e falei, acho que ele é gospel, porque no Festival da Juventude aparece isso, né? Essa música música gospel que eu e tal. cantei parece mesmo, todo Aí mundo eu olhei fala, o cara, né? eu falei, o cara deve ser da igreja. Não, eu sou agnóstico, mas eu comecei na igreja. A maioria dos... Mas aquela letra lá era... bem... A nossa amizade começou cara da igreja. Mas a harmonia, né, das minhas músicas eu gosto de puxar pro gospel, porque eu acho a música gospel muito brilhante. Apesar de eu não ser religioso, eu acho bonito demais. Cara, isso eu fico com uma dúvida. E teve um fest que tinha uma peça, que as peças são selecionadas, né? E a peça era uma peça que era louvação a Exu, né, que é um deus do candomblé. E era bonita a peça e tal, a gente viu, mas aí no final eles estavam com uma missão, que era de falar de Exu, né, como um deus. Mas eu fiquei meio assim, né, porque um contato, por exemplo, que eu tenho com Nova Gokula, um dia eu brinco lá que tem o Festival das Cores, né? Tem. E aí você pode tocar qualquer estilo de música, a letra é a mesma, né? Porque eles têm um mantra e o hino, o Hare Krishna, né? Mas até onde eu consigo entender, falando do Nova Gokula, né, eles têm um mantra como algo primeiro na manifestação. Mas eu fico meio, às vezes, em dúvida, mesmo o gospel, né? Então o que pesa mais é você saudar, você ficar louvando a Jesus, a Deus. Quando você canta, depois você a qualidade ora 2 musical, ela acompanha, mas não é o que está em primeiro lugar, né? Mas eu fico meio duvidoso, assim, quando, na área da cultura, quando estou dando 3 exemplos, né? Na área afro, o Hare Krishna e mesmo os evangélicos, ou o católico, né? Sim. Porque não é um momento de louvação, não é um momento... Então tem um... De ritual, né? Tem os hinos, tem uma linha tênue até onde... Onde pode ir. Mas beleza, tá dentro da... Nossa, lá na conferência... Porque tinha o Brasil inteiro lá. Tinha indígena, tinha um pessoal afro, né? Bahia, Maranhão. E aí no final teve as propostas, o pessoal fez proposta de moção, né? Que é moção de apoio, moção de repúdio. Aí tinha uma pessoa do Amapá, ela fez uma moção de apoio à cultura gospel. Puta, o pessoal indígena foi para cima dela para ser contra. Eu falei, o que a gente tem de relação com o gospel é que eles acabaram os cristãos acabaram com a nossa cultura e vieram colonizador, né? Então a gente não é a favor de exaltação. Só que a proposta dela, ela queria que desse valor a muita gente que canta gospel, mas canta sem cachê, canta de forma voluntária. Faz né? sentido. Estruturar, então, né? Eu tô falando aqui, mas foi um quebra-pau danado lá. Imagina. E no final, e mesmo os negros que estavam lá de religião afro, né, matriz africana, também foi contra, porque tem preconceito, né? Sim.
E aí, mas foi reprovado, coitada. A menina que defendeu lá, eu falei, puta, não rolou não. É porque acaba que é uma cultura colonizadora também, É, infelizmente. Apesar da gente saber que a maioria dos brasileiros, a maioria dos negros, inclusive do Brasil, são cristãos, mas é uma cultura colonizadora, destruidora de outras culturas. É, E é curioso que você conversa, mas o mundo não é. A gente acha que o mundo todo é cristão, não é. Não é. Não tem nenhum problema, mas não é. É, exatamente. Em primeiro lugar. Você juntava China e Índia, Mais da metade do mundo não é cristão. não é. Mas tudo China, bem. Índia, né? Paquistão. China é o quê? Acho que budista, não. China tem bastante lá é meio ateu, reprimido lá, porque China não é um país muito religioso. não dá pra saber muito, não. Não dá pra saber. E a Índia é uma Babel, né? A a Índia tem Índia- tudo, tem Sikh. Você tem muçulmano, eu acho que tem mais, assim, falando, eu acho que tem mais muçulmano que cristão. Sim. Muçulmano tem Na Índia, né? Não, na Índia tem muçulmano e tem hindu, né? Que é, Hindu. que é aqueles deuses que tá mais o Hare Krishna. Que mais próximo. O Festival das Sim, Cores sim, é sim, da sei lá. Índia. É da Índia. Krishna. É. Mas ali tem de tudo. O Brasil também é bem. Tem o candomblé, tem os cristãos. Aqui o cara é de tudo, né? Aqui tem de tudo e a Verdade. pessoa Aqui é é uma- católica, assim. vai no espiritismo. Minha avó é dessas, né? Tá, É uma mistura. ela acende verdade. vela pra todo mundo. Que der certo, valeu. Valeu. O que atender. O Brasil ainda está num processo de se conhecer, né? Assim, ainda tem muitas coisas a serem conquistadas, né? Tem. A cultura, a gente ainda tem uma... Síndrome de vira-lata também, né? eu acho muito ruim quando o pessoal mete o pau na própria cultura, assim, né? A gente valoriza muito o que é americano, muito o que é europeu. Poxa, tem tanta coisa muito melhor que Eu lá acho que, fora. acho que valoriza porque é o que é imposto. É. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior indústria que eles têm é bélica. Sim. Não é à toa que a gente vê as guerras. Mas a segunda maior indústria é cinematográfica, que faz filme de guerra. Uma propaganda governamental. E isso não é à toa. Então você não conhece, assim. De fato, que é a Então você não conhece você não conhece nem a nossa cultura, né? Por exemplo, eu conheço pouco inglês, mas o que eu canto de música em inglês, enrolation de inglês, né? Mas é imposto. Então você liga. Eu tenho um canal pago lá, eu acho que é tudo ligado à Globo, aqueles canais básicos lá da NET. Mas o mesmo filme passa no. Eu falei, mas esse filme passou aqui. E tem filme pra caramba, por exemplo. Não que. Mas um dos maiores produtores de filmes é a Índia. Índia. A Índia, mas Bollywood. Mas tô Bollywood. citando mas a gente não conhece nem os filmes brasileiros. Por exemplo, a Argentina tem filme bom pra caramba. A gente O não Hector faz ideia. Babenck, que é um diretor argentino também, que veio trabalhar no Brasil. É. Lá é pior que aqui ainda. Mas mesmo no Brasil, a gente não conhece os filmes também do Não Brasil, conhece. né? E tem muita obra legal aqui, hein? Nossa senhora. Muita obra boa aqui. É. Muita. E por aí vai. Tanto filme, quanto música, quanto escritor. Teve um dia que eu falei pro meu filho... eu falei, eu compro um livro para você, mas um livro de um brasileiro. Pode escolher qualquer um. Ele era criança, ele não sabia, não tinha... Não tem essa referência. Né? Não tem. Até a própria música brasileira, tem gente que nem escuta. Aqui a gente tem rap, tem... Não, escuta. embolada. Mas da mesma maneira que você tem mas uma muita indústria... Não, você tem uma indústria... Você sai na rua falar da Anitta, Não, sim. Tem. Mas Sivuca ninguém conhece. Não, Sivuca ninguém conhece. Né? Mas você tem uma imposição também, que é a indústria do entretenimento. O que você ouve, você liga a rádio e música brasileira, né? Tipo, e aí você tem um pouco também uma onda de estilos de música, ao meu ver, que é a onda do momento, né? Tem alguns que duram... Pasteurizado. Sertanejo dura bastante. Infelizmente. Mas, por exemplo, o funk não era tão o funk como a gente vê, né? Não era pop, né? Agora Não virou, era pop. agora é pop, né? O E funk, acaba- ele O trap. desenvolveu muito. O trap que veio O funk também. ele Trap, desenvolveu muito. É. Ele cresceu Que muito, o bom, funk. que bom. Precisava mesmo. Tem mas você tem teve um período que pagode, ainda tem também, né? Anos 90. Fizeram pagode. Anos Pagode. Axé, pagode, Mas- anos 90. Axé, né? Axé era um negócio... Axé, pagodão, Aí Agora baiano. surge só aparece uma- no carnaval agora. O axé é só no carnaval. E aí você tem uma associação... o cara, sei lá, tá tendo Big Brother. Então, se tiver um cantor no Big Brother, tacar música daquele tipo de música... Atinge a massa, Atinge. né? Todo mundo associa.
né? Mas você tem, de maneira geral, você tem uma imposição, não tenho dúvida. Tem, com certeza. Ou de livro, ou de filme, né? Teatro. Como é que foge disso, será? Hã? Como é que a gente foge disso? Eu acho que por exemplo, Inevitável. quer ver uma coisa, mas isso não depende só exatamente de mim. Por exemplo, eu fico muito incomodado quando o poder público contrata quem já está no mercado. É. Eu não estou falando, isso tem em alguns municípios, né? Eu vou contratar a Anitta, vou pegar o exemplo dela, que é cantora, tem lá o seu valor e tal, mas você vai contratar alguém que já está no mercado? Não tem... Mas isso acontece. De mostrar outras coisas, isso acontece em todo município. Imagino. Porque o povo, né, a O povo quer população consumir o povo não gosta de arte, gosta de famoso. Mas eu acho que a formação de público, aí é bater na tecla, é constante, conhecer, né? Se dispõe a conhecer. As pessoas não, isso é verdade, né? Se você não conhece, você não vai aprender. Então, se você não tiver essa... Eu estava falando do filme agora do Ponto Miss, se você não conhece outros filmes que não sejam de Hollywood, tudo bem que a disputa é injusta, mas você não vai... Não vai ter referência. Você não vai ter referência, né? Com A impressão certeza, que eu tem a tenho é forma que de o cara contar tem que ganhar um história. prêmio, seja qualquer área, para poder alguém falar. Ter destaque. Eu lembro na literatura, o Paulo Coelho era moda, assim, né? Paulo Coelho também. Mas porque ganhou, era destaque na feira tal. Não... Que o Will Smith falou dele e tal. Hã? O Will Smith falou dele, Já dá uma... Isso pega. Paulo Coelho já é ele sem o Will Smith, não precisa do Will Smith. Mas eu acho que depende, assim, tem várias ações. Eu acho que depende de cada um de fazer essa busca e trocar e apresentar e intercâmbio a cultural. todo momento, né? Seja na família, na comunidade. Eu acho que, por exemplo, aí falando de mim, o órgão gestor tem um papel importantíssimo Também acho, com certeza. de fomentar outras possibilidades que não sejam e do município, né? Que você, Do município, do aí país. você vai conhecendo, vai aprendendo, vai vendo outras. A Coreia do Sul é um exemplo disso. Você fala direto da Coreia do Sul, do cinema coreano. Deu uma impulsionada, Impulsionada, cinema, né? série. E lá foi o cinema e a música, né? O K-pop. Foi o Estado. Foi o Estado. papel do Estado. É. Fomentar a cultura, não é de alma. A França tem isso, a França protege. A França tem essa proteção das manifestações mais do que... É que os Estados Unidos o negócio É colonizador mesmo. colonizador, né? Até na arte deles. Eu tenho uma pergunta para o Alcemir. Você quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade aí. Eu estou procurando aqui que ele até colocou aqui, não. Quem que é o Daniel? Você falou que o Daniel ia fazer uma pergunta? Ele está aqui. Eu vou fazer a dinâmica nossa. Demorou. Sobre o Raul Seixas. Você trabalhou com o Instituto do Raul Seixas? Não. Como que é? Instituto, não, eu estou procurando para ver o termo. Eu trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura, era da gestão, a prefeita era Luiz Erundina e a secretária era Marilena Chauí. E naquele período eu trabalhava num centro de educação ambiental, não era na área da cultura. Era no Parque do Carmo, que é um parque grande, do tamanho do Parque Ibirapuera, em Itaquera. E eles iam abrir uma casa de cultura, porque estava tendo um movimento de adaptar espaços da prefeitura para abrir casa de cultura. E abrir essa casa de cultura na Coab 1, ela existe até hoje. E aí tem uma situação que existe até hoje, quando morre alguém, falece alguém que é conhecido, que é famoso, eles acabam sempre denominando. E aí quando estava para abrir essa casa de cultura, tinha morrido o Raul Seixas. Aí deram o nome da casa de cultura de Raul Seixas. Então eu trabalhei numa casa de cultura que tinha um nome, que tem um nome ainda ela existe ainda. Eu voltei há uns anos atrás lá. Eu era agente cultural na Casa de Cultura, então foi em 90 e... Deixa eu lembrar. Deixa eu ver, 89, 90, foi entre 90 e 91. O Raul Seixas morreu em 89. Ele morreu em 89. E era uma... Até hoje, né? Tem um fã pra caramba do Raul Seixas. Aí tinha um momento que a gente fazia a festa, parecia gente de tudo quanto é local Toca Raul, né? Toca Raul, né? Aí a pessoa, você fala, qual é do Raul? A pessoa não sabe, né? Não sabe. Toca aí. Aí juntava os fãs, os tribos. Mas Raul Seixas era um nome que tem até hoje dessa Casa de Cultura. Pode crer, entendi. Em Itaquera, com a AB1.
Que E, legal. eu, Ó, e a gente abriu eu falo, puta, eu abri essa casa de cultura. E aí, essa ideia de casa de cultura, aí eu fui trabalhar em São José dos Campos em 93. Aí a gente levou essa ideia de abrir casa de cultura em São José, que tem até hoje, acho que tem 5 ou 6 casas de cultura em São José. legal. Tem uma que tem o nome do Tim Lopes, que é na zona sul de São José. E recebeu esse nome porque foi o momento em que ele morreu lá. O jornalista morreu. Eu conheci você não vai lembrar de mim, foi em 2006, quando abriu a Casa de Cultura Miguel Reale, lá em São Bento. Ah, em São Bento. Eu morei lá em 2004 e vim para cá em 2014. Fiz parte lá com a Vanderleia Barbosa, Ah, é? dos projetos. Daí eu conheci você na época do Cassiano Ricardo, Da Jaqueline, do Bola de Bola de Meia. Meia. Lá acho que foi encontro de ponto de cultura, né? É. Porque eu... Tava bem forte em 2006, né? tá voltando agora. Tá Tem voltando. virou lei, chama Lei Cultura Viva, que eu acho que é um programa... eu estava falando de casa de cultura, eu tinha uma ideia, e isso acabou ampliando, que era uma ideia de uma gestão pública ter espaços na descentralização, ter espaços nos bairros para ter atividade cultural. Com os pontos de cultura, isso ampliou mais ainda, ou seja, de você dar visibilidade para quem já faz alguma coisa. Então, você não precisa criar um espaço próprio, mas você dá recurso. E o programa de ponto, eu acho que são mais de 5 mil. Eles ainda são, mesmo que não tenham atividade, mesmo com mim, que ficou morto aí nos últimos 6 anos, né? Tem vários pontos que ainda continuaram com as suas atividades, né? E tem coisa muito legal. Eu tive a oportunidade de viajar num projeto que era de pontão, ligado à criança e adolescente. Eu fui para Araçuaí, Porto Nacional, que é em Tocantins. Eu conheci, mas eram pontos ligados à criança e adolescente, com atividades lúdicas, né? Aí tem um local muito legal aqui em Carapicuíba, que chama Oca, né, que trabalha com criança, legal. Quem tiver curiosidade. Mas o que eu mais gostei foi Araçuaí, assim, era um trabalho muito legal. E era um ponto de cultura que movimentava a cidade. Então, espero que volte agora. Acho que agora vai voltar essa ideia de ponto de cultura. E aí tinha uma divisão no Estado, naquela época, porque foi um convênio do Estado, o Ministério da Cultura, em 2009, passou recurso para a Secretaria Estadual de Cultura, que abriu um edital e tiveram pontos selecionados em todos os municípios. E aí, por região, tinha um coordenador. Eu cuidava do Vale do Paraíba, né? Eu lembro que aqui no Vale do Paraíba, um ponto de cultura que não deu certo, depois eu fui saber o que era, estando aqui, que é a Fundação João Romero. Era a Fundação João Romero com a banda, com a Corporação Eutep. Acho que fizeram um bem bolado, mas não deu certo, tanto que depois teve problema, porque a Fundação João Romero é do jornal e Eutep é Eutep. Né? Sim, separados. E eu acho que esse encontro na Miguel Reale era um local de encontro regional. Casa da Cultura Miguel Reale em São Bento. Miguel Reale é um jurista, né? É um jurista. Hoje eu já voltei lá na casa, mas ela tem uma outra administração, a Vanderleia está num outro espaço. outro Não sei se você ponto. tem contato com ela. Faz um certo tempo que eu não vejo ela, mas... Puta, eu gosto de São Bento pra caramba. São São Bento Bento, é uma você tem uma cidade cidade... Eu conheço. Campos, eu tenho amigos em Campos do Jordão, mas não me apetece muito, mas São Bento eu gosto. Bonito, né? Eu já ouvi falar também. São Não Bento. conheço ainda. Também não conheço. Campos Não, do nunca, Jordão. não conhece, Não, né? não Pô. conheço. Você Levar vai eles. levar eles. Saco ainda. Você conhece o Roseira? Sim. Ah, já. Pode Tem perguntar. mais pergunta aí Do Denis? Então, eu já vou entrar na dinâmica então das perguntas. Bora aqui. lá. Tem Manda ver. a do Denis, ele mandou em áudio. E tem que pôr pra ouvir aqui. Manda pra porque- mim aqui que eu boto aqui pra tocar. Deixa eu... Denis, não vou responder Denis, não. Aí, Denis. Também, como é difícil linkar a cultura com a parte burocrática, né, técnica, estrutural e com a política. Como é fazer essa triangulação entre o fazedor de cultura, pensar o plano de cultura do município e como quer levar isso para a parte da política, né, para o pessoal que pensa a política da cidade. Grande Denis. Essa não tem uma resposta. Esse é um ano, por exemplo, todos os municípios estão preocupados em
se vai ter mudança, se não vai mudar, se vai mudar o prefeito, se vai mudar o secretário, se vai mudar. Tem uma diferença que eu acho que o MINC agora vai exigir dos municípios, que é uma diferença o seguinte: você tem uma política que chama política de Estado e uma política de governo. A política de Estado é aquilo que permanece. Por exemplo, dei um exemplo aqui do festival. Ele tem que ser feito, ele está em lei. Então, se você estabelece alguns instrumentos de gestão em lei, você consegue ter uma política de Estado. É claro que você pode não fazer, mas isso você tem uma garantia a mais, né? Do que uma política de governo, que é só dentro daquele governo que você garante. Então, essa é uma diferença de você, eu diria, de blindar que haja uma continuidade de projeto. A outra, e eu acredito muito nisso, é através da participação da população nos conselhos. Porque o conselho tem um papel, para mim, importantíssimo, porque ele acaba ajudando, né, e acaba, dependendo da situação, fiscalizando e cobrando. Né? Então, ele é uma outra linha, inclusive ele é um instrumento de gestão para se fazer isso em conjunto. Né? Então, você vai tendo... Por exemplo, eu participo de encontro de outros secretários, com outros diretores de cultura. Né? Sinceramente, a maioria reclama do conselho. A maioria não se dá bem com o conselho. Eu falei, até onde eu lido, né? Eu tenho conselho de patrimônio, conselho de cultura, conselho de turismo, conselho do fundo de cultura e conselho do fundo de turismo. É tranquilo. Tem diferença? Tem diferença. Há momentos em que tem problema ou ideias diferentes? Tem, mas para mim não vejo problema algum do ponto de vista político de que isso apareça no conselho. A gente acabou de fazer o ano passado, né, eu falei que eu fui na conferência nossa, mas a gente fez a nossa Conferência Municipal de Cultura. Ou seja, foi um momento que as pessoas puderam falar, puderam se manifestar. Então, esse é um instrumento de gestão também, você considerar a participação para poder definir algumas ações. Eu acho que o que ele quis dizer, assim, se tem interferência política de alguém que não está dentro da área para poder apontar, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Isso acaba existindo também, não vou ser ingênuo. Mas eu acho que você tendo essas duas maneiras de lidar, isso ajuda bastante o gestor, mas ajuda bastante quem está na área da cultura. Eu acho que são caminhos. Né? Agora, é difícil pensar essa parte que ele falou, burocrática, ou essa parte de leis. A maioria dos gestores não tem paciência com relação a isso. Né? Então, eu dei o exemplo, acho que do patrimônio aqui. Né? Sim. Então, o que tinha aqui era um decreto, ele era muito simples, acho que era um artigo que falava, o conselho pode tombar patrimônio, ponto. Né? E aí, quando a gente fez a lei de normatização, você põe na lei, falava, você pode, é que tem uma letra lá, P1, P2, mas você pode tombar só a fachada, você pode tombar só o prédio, você pode, eles chamam volumetria, né? Desde que você não altere. Então, você vai detalhando como é que você já indica, inclusive, a maneira de tombar. O exemplo do registro de patrimônio. Só que você tem que colocar isso na lei. Né? Você tem que trazer isso em lei. Isso pode ser modificado? Sim, você vai ter que alterar a lei que está encaminhar para a Câmara, mas até que não tem alteração, é assim que é. Você pode não ter o Festival da Juventude, né? Alguém vai ter que ir lá e falar, tira essa lei. Né? Vamos... Mas quando você tem isso em lei, quando você tem isso garantido, isso ajuda bastante, ao meu ver. Na área da cultura tem uma coisa que a gente diz, a gente tem o Sistema Nacional de Cultura, tem o Sistema Municipal de Cultura, mas a gente fala do CPF da cultura, então, que não é comum, né? Mas a gente fala para quem é gestor de outros municípios. O que é o CPF? É o Conselho, o Plano e o Fundo. E Pinda tem o Conselho, o Plano e Fundo. Né? Legal. Em lei. Né? E isso eu acho que é uma garantia para ter uma política mais duradoura. Né? Sim. Legal, acho que ele respondeu. Você falou, eu lembrei do museu. O museu tinha um sistema assim, né? Uma parte da frente ali é tombada e aquela parte lá de baixo que deboleiro não era tombada. Não, todo ele é tombado. É que o museu o museu
particularmente, assim, para mim o museu é a cara de Pinda. Você fala, o que é a cara de Pinda? É um museu. Né? Todo mundo usa isso no final do ano, foto, calendário. Ele é bonito, né? É lindo. Ele é muito bonito. Mas ele é tombado. É que, ele é um prédio tombado pelo Condefá e ele é um museu. Então você tem questões específicas, porque tem museu que não é tombado, né? Sim. Então você tem questões específicas de museu, tem que ter um plano museológico, né? E tem questões específicas de um prédio tombado. Por exemplo, eu trabalho no Palacete 10 de Julho, é um prédio tombado, mas ele não é um museu. Então tem que ter algumas garantias. E ele tem uma situação muito específica, que é, eu trabalho no museu, eu fico, às vezes, de sábado eu fico lá, né? Eu falo, eu não sirvo para ser guia do museu. Porque boa parte do que tem no museu é fake. Boa parte do que as pessoas gostam, do que vem lá, é fake. Puta, a pessoa olha o lustre, olha que lindo, como é que era e tal, mas isso foi colocado depois, né? Então, quando ele foi construído a partir de 1850, não tinha lustre, porque não tinha energia elétrica. É verdade. Por exemplo, né? Então, teve um período que o museu, as pessoas reproduziram no espaço um imaginário do que seria um espaço imperial, né? Por conta disso, o Conselho de Patrimônio entrou no Ministério Público e falou, olha, vocês têm que refazer alguns itens daqui. E aí a prefeitura foi processada, e quando você tem um processo do Ministério Público, o Ministério propõe um documento que chama TAC, Termo de Ajuste de Conduta. E o prefeito, à época, assinou o TAC, dizendo o seguinte, eu vou contratar um projeto para refazer alguns itens desse museu, e depois ele tem que ser executado. Então ele está mais ou menos nesse pé, a gente está discutindo, a gente chegou a fazer alguns itens desse TAC, sei lá, vou citar um aqui, que ele pedia para retirar, eu não sei se vocês conheceram o galpão do museu, não existe mais aquele galpão. Galpão, eu cheguei a conhecer. Então, Lá no fundo? lá no fundo. Ah, sim. Então foi retirado aquele galpão, não tem mais o galpão, foi retirado boa parte da terra, que ele foi aterrado, e por conta de um espelho d'água que existia na época da faculdade de odontologia. E a gente localizou o espelho d'água, você vê um círculo lá, claro, ainda vai precisar de um paisagismo posterior. Mas tirou muita terra, né? Quem for lá vai ter ideia do que foi tirado de terra mesmo. Bastante. Né? Para chegar nesse espaço que era o espelho d'água. Inclusive a gente achou, claro, onde era o banheiro lá de 1914 e tal, só tinha a parte da privada lá, só tinha a parte de baixo. Mas o que chamou a atenção é que era uma louça inglesa, porque no começo do século você não tinha o sistema de hidráulico que você tem hoje em casa, com privado e tal. Mas tinha ali. De fora. Que legal. Mas o museu, assim, eu estou resumindo Sim. parte dessa história, mas ele é um prédio ainda que ele ainda vai ter que passar para refazer o que foi feito, assim. O 10 de julho, o Palacete não, ele foi restaurado. Nesse aspecto ele mantém as características. O museu levou mais de 20 anos para ser entregue, né? Foi bastante tempo. Eu lembro que ele era pequenininho. Ele foi entregue nessa condição. Foi bastante tempo. Ele foi entregue nessa condição mas aí o Condefá falou, ó, tá bonito o que vocês fizeram, tá? Mas... Pô, esse lustre é bonito, mas não... A pintura de afresco, quando você entrar, você vai ver em cima de cada batente tem um afresco. É bonita a pintura em azulejo. Sim. Tá em azulejo, você vai reparar que tem azulejo. Mas havia um outro tipo de pintura no afresco que era direto, não tinha azulejo. Não, tinha azulejo à época, mas o que foi feito lá era direto na parede. Sobrou um exemplar desse da parede. Mas alguém achou mais bonito tirar o que era feito na parede e fazer em azulejo. É bonito, não vou dizer que não. Mas não me descaracterizou. Não é o original, né? O mais próximo do original. Algumas batentes, tem algumas batentes de porta lá, que ela é eu acho que ela, eu não sei se ela não sei se é cimento, o que é, mas por cima dela tem uma pintura bege que lembra madeira. Aí quando você começa a olhar, eu falei, isso não é madeira, isso é sei lá, se é cimentado e tal, o que é.
o reboco, sei lá o que, massa fina. É. Tem que mexer muito, então. Então tem Mais 20 anos aí. Mas ele é bonito. Bom, aí o outro agora que é o Ailton, mestre Ailton Ribeiro, Salve. historiador. É historiador. Historiador. Eu pedi uma pergunta e ele mandou duas. Mas ó, como o público pode se envolver e contribuir com as políticas e iniciativas culturais? Resumidamente, participando do Conselho de Cultura. Então, claro, a gente conversa com todo mundo, quem vai... Estou falando como secretário, você conversa com todo mundo, tem atividade, mas acho que de forma mais concreta é no Conselho. É claro que estou respondendo a um monte de gente, as pessoas não fazem ideia do que é o Conselho faz, as pessoas não têm essa obrigação, mas talvez participar ajuda. A gente fez agora recentemente, era bem específico, mas a gente fez uma audiência pública, era aberta, para tratar dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Então, Pinda recebeu, está na conta bancária, 1.174.000. Boa grana, hein? Mas Pinda recebeu, mas todos os municípios receberam, Sim. que acessaram, porque agora voltou o MINC, graças a Deus, então ele proporcionou isso. E aí, o MINC, a lei da Política Nacional Aldir Blanc determina que você tem que ter uma escuta pública. Você pode fazer reuniões em bairros, você pode deixar uma consulta pública no site. Aqui o pessoal optou por fazer uma audiência, aí você explica, vai lá e explica o que é, e as pessoas vão sugerindo, até chegar num instrumento de acesso, né, que são os editais. Como é que eu vou fazer? Que tipo de edital? Como é que eu vou fazer o edital? Então, lá especificamente foi um dos momentos onde as pessoas puderam entender e contribuir. A gente foi lá, a gente estava lá. Haverá outro, vocês né? estavam? Hã? Haverá outro, né? Eu não sei, porque se a gente conseguir porque a gente chegou lá numa proposta... Vocês estavam lá? Sim. Tá. Então vocês acompanharam isso. A gente chegou, agora o que vai precisar, é só colocar isso no edital. Porque a gente chegou à proposta de projetos gerais, subsídio ao espaço e bolsa. Acho que foram as três. Não tinha muito... Então, acho que isso mesmo respondeu a pergunta dele. Eu acho que o que você falou agora vai entrar na segunda pergunta. Tá. Pode nos falar sobre alguns programas ou iniciativas que estão sendo desenvolvidos para promover a cultura na cidade? Aldir Blanc, né, Paulo? Então, você tem uma outra linha de entendimento de política cultural, que tem gente que fala difusão, formação e informação, né? Na área de formação, a gente está fazendo, que também é um exercício, você tem municípios que é mais desenvolvido a área de oficinas culturais, né? Eu cito um que é Paraibuna. Impressionante como Paraibuna tem oficina cultural, né? Então, acho que vale a pena conhecer. Ela é uma fundação cultural, né? São José tem oficinas culturais nas casas de cultura, né? E aqui a gente tem, mas acho que precisa ainda melhorar bastante, porque a gente oferece nos espaços, e aí, claro, você tem diferença, mas não é oficina... Aqui também tinha uma ideia diferenciada de oficina. Oficina de um dia, você pode ter oficina de um dia, mas regra geral é 8 meses, uma vez por semana, 2 horas por dia no espaço, né? Claro, eu sei que tem diferença de uma para outra, mas é uma possibilidade de formação. Legal. Né? Como tem as formações que a gente acabou de falar de música, que não é exatamente o órgão gestor, mas que você acaba apoiando. A UTEP é apoiada pelo poder público, ela oferece isso com oficinas de música. Né? Então, essa é a área de formação. A área de difusão tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou de conhecer. Então, vamos conhecer mais filmes, conhecer mais música, conhecer mais espetáculos de teatro, né? Então, por exemplo, eu não é que a gente acaba não contratando, mas, por exemplo, eu não contrataria stand-up. Mas eu colocaria à disposição teatro para quem quisesse, isso é feito, porque stand-up enche, as pessoas virou uma... Estou dando um exemplo nessa área, né? Sim. Mas talvez um espetáculo de teatro que pudesse fazer uma reflexão de um autor ou com algum temas diferenciados, isso talvez valesse a pena. Né? Com certeza. Então, isso é a área de difusão, que você vai conhecer o que tem. E, claro, você vai... Na área de dança é a mesma coisa também, né? Então, sei lá, o que estava em moda um tempo aí era Zumba, deve estar ainda... Vixe, isso é bomba, fit dance. Não sei se eu contrataria a Zumba, nada contra a Zumba, porque ela já está aí, mas talvez eu contratasse algo que não... se bem que a gente nem contrata, porque acaba tendo
tendo espaço para isso, né? E a gente recebe muito projeto financiado do PROAC, por exemplo. A gente monta a programação do Teatro Galpão basicamente tem bastante PROAC, assim, a gente acaba oferecendo. Tem mais pergunta do povo aí? Não, encerrou. Perguntou. Então, fazer beleza, acho que agora dá pra ir pra nossa dinâmica, né? Sim. Agora? Qual que é a dinâmica? Explica pra ele, ô, Vamos lá. O que é aquela... Semiro, é o seguinte... Pega a nossa fogo, dinâmica- aquele... Olha no olho. Se vira nos 30. Se vira nos 30. É o seguinte, é intercâmbio cultural. Então a gente vai falar qualquer expressão artística, seja um livro, um filme, ou um autor inteiro, um disco, enfim, qualquer expressão. E você para nós. Fechou? Tá. Eu falo. Vamos lá. Puta, eu falo. Quer começar? Quer que a gente comece? Eu vou falar de um livro que eu fiquei... Mas eu posso falar... Por favor. O microfone é seu. Eu saí, porque eu estava no carnaval aqui, aí teve um dia que eu cheguei em casa, eu não vejo o desfile de escola de samba, mas o pessoal estava vendo, porque começa e vai até de madrugada. Aí eu comecei a ler uma escola, nem lembro o nome da escola do Rio de Janeiro, que era a primeira que desfilou. E era a partir de um livro, que chama Defeito de Cor. Defeito de cor? Meu, é um catatal. A autora é Ana Maria Gonçalves. E o desfile era sobre o livro. A Ana Maria Gonçalves, ela teve o nome de Luísa Marim, ela era a mãe do Luiz Gama. Ah, sim. Né? Ela é conhecida porque ela ajudou na Revolta dos Malês, na Bahia. Sim. Mas o livro conta, é um romance legal. Eu falei, puta, eu acho que ainda qualquer dia vai dar um filme interessante. Porque ela sai de uma comunidade, que eu não sei identificar o país, aí ela vai até Benin, ela criança, né? Ela tinha uma irmã gêmea, e lá ela é capturada como escrava, daí ela relata tudo isso, e ela passa por diversas religiões. Aí ela vem até Ilha de Itaparica, daí ela vai para Salvador, aí de Ilha de Itaparica ela fica lá numa plantação de cana, vai para Salvador, depois de Salvador ela vai para o interior da Bahia, e depois ela vai procurar o filho, né? Porque a história do Luiz Gama é que ele nasceu livre, mas o pai vendeu ele como escravo e veio para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Aí ela vem para São Paulo, vai para Campinas, vai para Santos, volta para o Rio de Janeiro, volta para Salvador, é liberta, volta para Benin e relata como é que é a volta dos escravizados em Benin. Estou resumindo. Mas é uma história muito, muito interessante. E aí quando eu vi que era a Escola de Samba ia falar sobre isso, né? Era muito, muito, muito legal. E lá no desfile da Escola de Samba tem um momento que ela encontra o Luiz Gama. Porque ela não encontra. O único documento que fala dela é do próprio Luiz Gama. Então, porque ele escrevia, né? Ele é letrado. E aí no final do desfile fala das mães que perderam os filhos. Então, é emocionante, assim, porque daí fala das mães que perderam filhos ou porque foram assassinados, ou bala perdida, ou porque... Faz uma ligação. Aí, acho que estava a mãe da Marielle também lá mas era uma livre... Estava a escritora, Ana Maria Gonçalves. E eu vi lá no Roda Viva, e aí tem uma história do livro que não vai ficar longo aqui, eu contando, mas... Porque daí os jornalistas perguntaram, mas é verdadeiro? Porque tem um início lá do livro, eu falei, esse início não é verdadeiro, mas o resto é verdadeiro. Mas ela fala, é verdadeiro porque a história do negro está na oralidade, está na pele. É muito forte, porque você não tem registro, você não vai ter. Eu estava vendo os documentos do arquivo essa semana, aí tem lá o fazendeiro João da Silva Albuquerque Xavier. Tinha negra chamada Maria. Tinha negra chamada Joana. Né? Então você não consegue estabelecer um vínculo de quem foi escravizado. Sim. Você vai ter o nome inteiro do fazendeiro. O João da Silva Xavier, né, e tal. E ela falava, é na pele. Então, um livro, eu acho que para mim é um clássico, assim, do que eu posso citar vários outros, mas esse marcou pra caramba. Legal. Defeito de Cor. Vou procurar. Legal. Tá aparecendo aí no vídeo. Não, pode, eu recomendo. É que ele tem mais de 1000 páginas. Mas é uma leitura... Você lê assim... Uma obra gigante. Gigante. Foi minha filha que me apresentou. E eu vou indicar agora um documentário de Djalma Demétrio e Ailton Ribeiro que chama Saberes da Várzea. Saberes da Várzea. Coloca aí, Ana. Que foi apoiado com o Fundo de Cultura. Sim. O Fundo Municipal de Apoio à Política. O fundo, eu falo com muita alegria, porque,
entre em contato com outro município. Eu sei dos municípios que tem, mas a maioria não tem Sim. essa linha de fomento. Isso começou, eu vim para cá, foi a primeira coisa que eu falei, vai começar com um pouquinho. Começou em 2018 e tem até hoje. Foi uma pena a pandemia, né? Pandemia que... Pandemia, cara, é que eu não vou falar aqui que fica feio, mas eu vi um secretário que ele estava em casa, ele era desenhista, ele estava desenhando, e o pau comendo, eu falei, porra, a gente deu conta, na pandemia eu não fiquei em casa, acho que eu e a Rebeca é diretora de cultura, eu ia e voltava todo dia. Eu não cheguei, eu fui pegar o Covid em 2021. Mas já estava adiantada a vacina. Mas a gente teve essa preocupação. Eu cheguei até a fazer uma listagem de alguns artistas para dar cesta básica. Quer dizer, nem tinha como divulgar isso, porque a gente fez isso também, não? Essa preocupação. Só pegando um gancho, você falou do Luiz Gama, daí eu fiz um trabalho esse também, junto com o Ailton. E é interessante o pessoal que puder, né, agendar, marcar para ver documentos no arquivo. Tem, no arquivo histórico. Nosso arquivo é legal, viu? Assim, tá razoavelmente bem cuidado os documentos. Você pega um documento de Luiz Gama assinado, assim, acho que foi 16 ou 18 escravos. Acho que foi 13. 13, que ele libertou. É legal. E muitas outras histórias. Não, a história eu vou te contar. Ele não libertou, não. Não libertou? O senhor, o senhor lá, o fazendeiro, sei lá, né? Ele tinha libertado. Só que ele morreu e eles continuaram na fazenda como escravo. Então, depois eu falei, eu achei que eles tinham libertado no sentido de, não, já tinham um documento de liberdade, mas continuaram como escravo. Acho que morreu. Poxa. Aí o Luiz Gama falou, sai daí que vocês já estão livres, né? Esse negócio de escravidão é uma coisa muito, muito forte, assim, porque a gente já está há mais de 150 anos da escravidão, ela está ainda assim inserida na sociedade, só que quem nasce agora não percebe o impacto psicológico, não só físico, tudo também psicológico. Social. Então, um documento de um passaporte de um escravo que veio da Bahia levou 2 meses para chegar em Pinda. A gente acha que... Tipo assim, ele poderia fugir a qualquer momento, mas ao mesmo tempo você vai fugir para onde? Você é escravo em qualquer lugar. E na mente dele também se viu como escravo, ele veio para Pinda de passaporte. Putz, cara, ele já nasceu assim com isso na cabeça. Né? A pressão ele já se viu como escravo, então ele veio da Bahia até para cá 2 meses, cara, sei lá o que ele veio fazer aqui, servir, sei lá. A vida urbana em Pinda, assim, que a gente depois separa para pensar, e eu falo para todo mundo, porque o que você consegue ter de informação, devia ser claro, a população era menor, mas você tinha uma vida urbana em termos de, porque não tinha rádio, não tinha TV, não tinha eletricidade. Então você tinha vários jornais, a vinda da ferrovia foi um meio de trazer informação, era muito interessante. Aí você tinha uma vida urbana por conta dos prédios, por conta da economia, né? Por exemplo, o museu, que é o Resquício e o próprio Palacete, era diferente de hoje, ali não era moradia, né? Porque hoje você mora, sei lá, na cidade e tem uma chácara numa área mais afastada. Lá era o contrário. O local de moradia é onde ele plantava café, lá era o local dele que ele explorava o povo. E as casas na cidade eram ou para fazer festa ou para fazer comércio, né? Mas eu fico muito impressionado com uma coisa que me chama muita atenção em Pinda, parece que é normal, você ter no começo do século uma faculdade de nível superior de odontologia e de farmácia. E mulheres se formando, que na década de 10 e na década de 20. Impossível, Caramba. Porque você tinha ensino superior em capital, Rio, São Paulo, Recife. Tem bastante foto dessa escola, né? Tem. Já vi bastante mulheres mesmo. Eu falei, cara, mas por quê? Bom, não é minha fonte de... Mas por que teve essa faculdade aqui? Eu também não sei. Que louco isso aí. Mas isso reflete essa eu chamo de vida urbana, né? De Pindamonhangaba. É Eu vou recomendar um livro que ele explode a mente. É um livro do Franz Kafka, que a história, resumidamente, é um cara que ele é um trabalhador que, na verdade, ele é o alicerce da família. Provedor, né? Provedor da família. De repente ele acorda e ele é um inseto.
Ele se transformou num inseto. Barata. Uma barata, exatamente. E aí, a partir daí, ele deixa de ser um útil e passa a ser um estorvo para a família. Eu não vou contar mais, quem quer leia. Quem quer conhecer que leia, o livro chama Metamorfose. É um clássico. E eu tive a interpretação da seguinte forma desse livro, de uma pessoa em estado vegetativo. Ele dá várias interpretações que você pode ter, mas para mim foi isso. Uma pessoa em estado vegetativo. Você me amaria se eu fosse útil ainda? Então esse livro traz essas reflexões. Você já deve ter lido já, né? Esse Já. Maravilhoso. Então fica a recomendação pro pessoal de casa aí. Metamorfose de Franz Kafka. Se eu fosse inútil? Se eu ainda fosse inútil. Se não fosse útil para você, que você me amaria... Por exemplo, uma pessoa da sua família ficasse em estado vegetativo, e aí? Passasse a ser um estorvo, o que vai ser a partir dali? Porque no livro ele não consegue se comunicar mais, não consegue... Eu não vou falar muito mais, não. Ler esse livro e é curtinho, né? Mas tem um desespero. Né? E é isso. É isso então, né? Certo? É isso. Você não pode falar de música? Pode de que... Não, filme? pode. Vou indicar Prometheus. Prometheus. Cara, um disco que eu acho um clássico, mas aí eu fico pensando no disco de cantor, né? É Construção, do Chico. Esse eu nunca ouvi. Cara, mas você já ouviu a música Construção? Já. É só metáfora, Já, metáfora, sim. metáfora, metáfora. Mas o disco é bom pra caramba. O Chico é incrível. O Selvagem, Coração Selvagem do Belchior, que acho que é de 76. Belchior Que tem voltou agora, Alucinação depois agora também. a música dele. Alucinação também é um Alucinação. baita, Alucinação, baita esse disco. é. Alucinação que é meio estilizada, com glitch, tudo. É um É. baita disco. Recomendar o Sobrevivendo no Inferno, então, do Racionais. Esse. Esse é... né, Di? Já ouviu, né, o Sobrevivendo no Inferno? Claro. Incrível. Você viu o né? documentário do Racionais? Vi, nossa senhora, muito louco. Muito louco. Muito legal. Pesadíssimo. E é isso. Pessoal de casa... Alcemir, primeiramente, obrigado por ter colado aqui. Claro, Você pode vai... só chamar e vem, não tem. Obrigado tem- mesmo, hein? Curtiu o papo? Curti, claro. Pô, foi eu muito adoro. legal. Demais, né? Muito louco, muito louco. O pessoal de casa com certeza curtiu também. E aqui encerramos mais um episódio de prosa. Pessoal da mesa, muito obrigado. Palmas para você. Alcemir Palmas. Alcemir, quer deixar algum recadinho final, rede social, alguma coisa que quiser? Cara, eu não sou muito de rede social, vocês não vão encontrar nada. Eu sou analógico. Só manda as programações no WhatsApp, né? Direto. E é Você um entrar no- mecanismo muito bom. Pô. Se entrar no Facebook, eu só divulgo pinda, mas eu não sou muito... Tá certo, a vida real que importa. Exatamente. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que curtiu aí. Até a próxima. Tchau.